Agora, voltando a Gaza, com ataques aéreos israelenses à noite. O Conselho Internacional da Paz afirma que as FDIs só se retirarão além da linha amarela após o Hamas depor as armas. Mais detalhes com Ariel Ozeran, correspondente sênior da I24 News no Oriente Médio. Este é o início da fase difícil. Assim, o alto representante do Conselho de Paz de Gaza, Nikolai Mladenov, descreveu o atual estágio do cessar-fogo em Gaza. Após reunião com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em Jerusalém na segunda-feira, o Conselho de Paz apresentou suas condições para a retirada das FDI de Gaza, afirmando que a retirada das FDI, além da linha amarela, só ocorrerá quando o desmantelamento estiver concluído, conforme o Hamas se comprometeu com os mediadores. Isso se aplica tanto às armas leves, armas pesadas, quanto aos túneis. Uma versão anterior da declaração falava sobre a retirada total das FDI, sugerindo que alguns recuos das FDI, além da linha amarela, poderiam ocorrer antes que todo o processo de desarmamento fosse concluído, como foi especificado na proposta do Conselho de Paz na semana passada. A exclusão da palavra total indica possível mudança nos termos para a saída das FDI após a reunião de segunda-feira. No entanto, ambas as versões parecem contradizer o que Mladenov disse na semana passada, quando afirmou que a retirada deve avançar em conjunto com o desarmamento. O que vem primeiro? Israel recua e depois o Hamas se desarma, ou o Hamas precisa se desarmar para que Israel saia de Gaza? Israel ficou muito satisfeito com isso. Israel nos ajudou. E eles têm sido muito bons. Eles têm sido muito bons quanto a isso. A maioria das pessoas dizia que isso seria um acordo impossível de ser feito. Agora, vai passar por altos e baixos. É uma situação muito complexa lá. As pessoas são muito complexas e difíceis. A aparente mudança nos termos do desarmamento corre o risco de afastar o Hamas, que só concordou com a ordem original. Se Israel não dissesse. O acordo estipula que não podemos passar para a próxima fase, até que a primeira fase seja totalmente implementada. Ou seja, Israel deve retornar às fronteiras anteriores a 1967, permitir a abertura das passagens, autorizar a reconstrução e cessar todos os ataques, mortes e assassinatos. Todas essas questões devem ser tratadas e concluídas, e o desmantelamento das milícias armadas está ligado a isso e a retirada israelense da faixa de Gaza, de acordo com o cronograma acordado. Mas a ordem do desarmamento e da retirada é apenas um dos pontos de discórdia. Durante a reunião com Mladenov, Netanyahu teria dito que Israel não vai suspender os ataques em Gaza, não vai se retirar da linha amarela. E se opôs à exigência da proposta de que as armas do Hamas fossem apenas armazenadas, em vez de serem destruídas. Enquanto isso, Israel aumentou seus ataques em Gaza desde o anúncio do plano do Conselho de Paz. Horas após a reunião de segunda-feira com Mladenov, Israel realizou novos ataques em Gaza, matando 2 pessoas em um veículo, enquanto o cessar-fogo em Gaza continua sendo testado. Agora no estúdio conosco está Yaakov Lapin, analista de segurança e apresentadora do Ross Handler Report. Boa tarde. Oi. Então, temos falado muito claramente sobre o Irã e o Líbano, mas agora estamos novamente em Gaza. Não podemos esquecer que isso tem acontecido enquanto conversamos há meses, principalmente, obviamente, sobre o Irã e o Estreito de Hormuz. Então, o que isso nos diz? Estamos em perigo aqui? Algo que pode se transformar em algo mais sério? Não acho que devemos nos preocupar com algo que possa se agravar em Gaza, mas sim com uma armadilha diplomática que afaste os interesses centrais de segurança de Israel. Precisamos definir esses interesses, que é o Hamas ser realmente desarmado e Gaza ser devidamente desmilitarizada. O que isso significa é que as armas do Hamas precisam ser destruídas, não armazenadas, como o Conselho de Paz vem propondo em seus documentos e como o Hamas quer fazer. O que o Hamas quer é que as armas sejam armazenadas, colocadas sob o controle de um suposto futuro governo palestino e então eles mesmos acabariam comandando esse governo palestino num primeiro momento nos bastidores. Depois, eles poderiam dar um golpe, assim como fizeram antes de tomarem Gaza em 2007. Esse é o plano deles. Isso é totalmente oposto do que Israel precisa. Israel precisa destruir essas armas. E é por isso que eu acho que Israel deveria dizer que sim, está aberto a um acordo diplomático, mas um que envolva a destruição dessas armas. Se as armas não forem destruídas, isso não é um acordo real, é uma farsa. Israel deve deixar isso claro e evitar essa armadilha diplomática. Então,
precisa pensar no objetivo final. O objetivo final aqui é destruir o que restou do Hamas em Gaza. Isso significa sua liderança, suas capacidades remanescentes, tudo isso precisa ser muito reduzido. Mas o Hamas não pode controlar nenhum milímetro de Gaza. Só então podemos discutir um recomeço para Gaza, outra administração e desradicalização. Sabe, pense em Berlim depois da Segunda Guerra Mundial. É isso que Israel, do seu ponto de vista em Gaza, precisa buscar. Caso contrário, vamos ficar presos nesse ciclo por muito tempo. E o Conselho Internacional de Paz? Afinal, é só simbólico se continuamos presos a essa situação sem muita possibilidade de ação? Ela continuará basicamente sendo uma organização irrelevante enquanto Hamas estiver controlando a população da faixa de Gaza e tiver o monopólio das armas na parte de Gaza que controla. Neste momento, Israel controla de 60% a 70% de Gaza. Esta é uma grande zona de amortecimento criada para proteger as comunidades israelenses ao redor de Gaza, mas está praticamente vazia. A maioria dos civis está na área controlada pelo Hamas. Isso não pode continuar. Os civis de Gaza não podem permanecer sob o Hamas, pois isso fortalece o grupo, facilita o recrutamento de terroristas e a lavagem cerebral para a jihad na próxima geração. Esse ciclo precisa ser quebrado. A questão de Gaza ficou em suspenso porque Israel estava focado no Irã, Hezbollah e Líbano. Agora tudo volta ao início, desde que o Irã não cause novos problemas. Acho que vamos ver o primeiro-ministro Netanyahu, o gabinete israelense e o setor de defesa tentando sinalizar abertura para um acordo diplomático. Mas eles precisam definir muito claramente quais são os interesses de Israel. E se houver uma diferença entre o que está sendo proposto diplomaticamente, mesmo que seja pelo presidente Trump, e os interesses de Israel, essa diferença precisa ser apontada de forma muito clara, e declarar explicitamente quais são os interesses de Israel, que são nenhuma arma do Hamas em qualquer lugar da faixa de Gaza, nenhum controle do Hamas em qualquer lugar da faixa de Gaza. Esses são os pré-requisitos para Israel avançar diplomaticamente. Caso contrário, terá que buscar esses objetivos militarmente.